Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E vamos de leitura da Bíblia e hoje a gente vai continuar lendo, né? A gente está lendo o livro de Samuel, 1 Samuel 9. Deus informa a Samuel, que Saul será o rei. Ora, havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiriel, filho de Zeron, filho de... Nossa, é filho de... né? Eles têm o costume de... Tem que apresentar o nome do pai, o nome da tribo, é sempre assim. Então, era um varão forte e valoroso. Tinha um filho chamado Saul, jovem, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura e todo o povo. Você vê que Deus já sabia o tipo de rei que o povo queria. Um homem bonito, um homem forte, um homem que chama atenção, um homem que exala forte, né, uma boa aparência. Então, foi nesse homem que foi escolhido que teria essas qualidades, seria Saul, né? Então, foi ungido Saul a rei. Passaram, pois, pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra de Salisa, mas não o acharam. Depois passaram pela terra de Salim, porém tampouco estava ali. Passando ainda pela terra de Benjamim, não a acharam. Então, Deus deu as características, o nome da família, o nome do pai, e foi Samuel procurar Saul. Vindo eles então à terra de Zufer, Saul disse para o moço que ia com ele: Vem, voltamos para que não suceda que meu pai deixe de inquietar-se pelas jumentas e afrinja por causa de nós. Então, Saul apresentou uma preocupação, né? Ele falou assim: vamos voltar com as jumentas. Ele deve ter saído com as jumentas do pai dele. E estava demorando, ele falou assim: vamos voltar antes que meu pai fique preocupado. Então disse Saul ao seu moço: porém, se lá formos que levaremos ao homem. Então ele estava preocupado em levar alguma coisa, pois o pão de nosso alfoge acabou. O presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que temos. No caso, ele estava indo até Samuel. Mas era assim, Samuel estava procurando ele, mas ele foi até Samuel e ele queria ir até Samuel. Mas olha só, Deus já estava procurando ele e Saul já queria procurar Samuel. Mas ele não tinha presente para levar para o homem de Deus. Então o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda tenho em mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: Vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, outrora, se chamava vidente. Samuel era um profeta, então ele estava indo até um profeta, e Saul dizia vidente, porque também era a mesma coisa. Outrora chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Dize bem, pois vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Quando eles iam subindo a cidade, encontraram uma moça que saíram a tirar água e perguntaram-lhe: está aqui o vidente? Então
Saul perguntou para a moça se estava aqui o vidente, no caso, o profeta. Ao que eles lhe responderam: sim, eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no altar. Entretanto, na cidade longe, achareis entre que ele suba ao alto para comer, pois o povo não comerá até que ele venha. Então, a moça já falou para ele, ó, vai logo, porque ele vai subir para comer com o povo, e aí é ali mais ou menos ali que você vai encontrar ele. Subiram, pois, à cidade, e ao encontrarem, eis que Samuel os encontrou quando saía para subir ao alto. Ora, o Senhor revelará isso aos ouvidos de Samuel. Então, Deus já falou para Samuel, ó, prestem, ó, tá vindo aí o rei. Enquanto Samuel subiu ao Senhor, lhe disse: eis que o homem de quem eu te falei, este subirá sobre o meu povo. Então Saul se achegou a Samuel na porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é a casa do vidente. Uau! Ele perguntou para Samuel quem era o vidente, e no caso era Samuel mesmo. Respondeu Samuel a Saul: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto. Você vê que Deus já falou para ele, já confirmou para ele quem era Saul. Porque comereis hoje comigo pela manhã e despertareis, e tudo quanto está ao teu coração te declarei. Então, a gente vê que Saul, ele queria uma resposta. Ele queria uma direção. E alguém falou para ele que Samuel era o vidente. Então, ele foi até Samuel, não sabendo ele que Deus já tinha escolhido ele para ser rei para o povo. Também as jumentas que há 3 dias se perderam. Nossa, ele perdeu a jumenta do pai dele. Não te preocupes com ela, porque já foram achadas. Mas para quem é tudo o que o desejais em Israel, porventura não é para ti, para toda a casa de teu pai? Então, olha só, Samuel queria saber onde estavam as jumentas. Coisa simples, né? Ele não queria saber nada além de aonde estavam as jumentas. E aí, então respondeu Saul: acaso não sou eu, Benjamim, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas dessas maneiras? Então, ele meio que ele percebeu que Samuel estava tratando ele diferente, estava tratando ele bem, estava tratando ele melhor, estava tratando ele com a soberania que um rei merece. Ele falou assim: mas eu tô te estranhando, porque assim, eu sou o menor da tribo, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o menor. Por que você me tá tratando assim? Samuel, porém, tomando a Saul e o seu moço, levou a câmara e deu-lhe o primeiro lugar entre os convidados, que era cerca de 30 homens. Depois disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que eu te dei, da qual te disse, põe na parte contigo. Então, ele teve um tratamento diferenciado por Samuel. Levantou-se, pois, o cozinheiro, a espátula com a que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: eis que aqui foi reservado este dia, está diante de ti, come, porquanto te foi guardado para esta ocasião, para que o comeis com os convidados. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel.
Então desceram ao alto para a cidade, e falou Samuel com Saul, ao eirado. E se levantaram de madrugada, quase ao subir da alva, pois Samuel chamou a Saul, que estava na eira, dizendo: Levanta-te, para que eu te despedir. Levantaram-se, pois, Saul, e saíram ambos ele. Quando desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Diz ao moço que passe adiante de nós, e ele passou. Tu, porém, espera aqui, e te farei ouvir a palavra de Deus. Então ele falou para o moço que estava com Saul ir na frente. Porém, Samuel, fica aqui que eu quero falar a palavra de Deus para ele. Então eu vou ler só até aqui, e aí na próxima a gente vai saber como que Samuel ungiu o primeiro rei de Israel. Ficamos por aqui e até a próxima.